Vida de casado é boa, só pede pra te solteiro. Sonhei que tava me cansando e acordei no desespero. Vida de casado é boa, só pede pra te solteiro. A vida de casado é boa, só pede pra te solteiro. E tem alguém contra essa união aqui presente. Fale agora ou cale-se pra sempre. Eu olhei pra trás, meus amigos chorando, meus amores antigos com pena me olhando. Bem, caí da cama com o celular tocando. Sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Vida de casado é boa, só pede pra te solteiro. É verdade. A vida de casado é boa, só pede pra te solteiro. Sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Vida de casado é boa, só pede pra te solteiro. A vida de casado é boa, só pede pra te solteiro. Será que é isso mesmo? Ainda bem, caí da cama com o celular tocando. Sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Vida de casado é boa, só pede pra te solteiro. A vida de casado é boa, só pede pra te solteiro. Sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Vida de casado é boa, só pede pra te solteiro. Casando e acordei no desespero. Vida de casado é boa, só pede pra te solteiro. E tem alguém nessa união aqui presente. Fale agora ou cale-se pra sempre. Eu olhei pra trás, meus amigos chorando, meus amores com pena me olhando. Ainda bem, caí da cama com o celular tocando. Sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Vida de casado é boa, só pede pra te solteiro. É verdade. A vida de casado é boa, só pede pra te solteiro. Sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Vida de casado é boa, só pede pra te solteiro. A vida de casado é boa, só pede pra te solteiro. E aí, gente? Tudo bem? O que vocês acham desta música? Sonhei que tava me casando, acordei no desespero. Vida de casado é boa, só perde pra de solteiro. É ou não é? Quem tá aí? Conta pra mim. Luiz, Marcos, Edmar, Egon ou Egon. E agora, qual é a pronúncia? Márgara, João Vitor, Jorge. E aí? Vida de casado é boa, só perde pra de solteiro? Everaldo, boa tarde. Bom, eu conheço a de casado, conheço a de solteiro. Conheço a de solteiro antes de casar, conheço a de solteiro depois de casar. E são solteirices diferentes. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Leque. É bom ou não é essa vida de casado, essa vida de solteiro? Quem é casado aí, quem é solteiro, quem é tico-tico no fubá, que acontece? Não acredito que ninguém vai falar comigo. Ninguém vai falar, ninguém vai responder. Se ninguém quer falar, então eu vou falar sozinha aqui. Vamos lá. Eu atendo muitos casos. Tem gente aqui que eu não conheço. É a primeira vez que eu tô vendo aqui. Eu penso... Silvio Santos, olha como eu tô importante. O Silvio Santos está na minha live.
Tudo bem? A mim. Eu vejo o seguinte pelos meus atendimentos. As pessoas reclamam, é um negócio interessante. Quem tá fora quer entrar, né? Quem tá solteiro quer casar. Quem tá casado por um tempo tá legal, daqui a pouco já quer sair do casamento. Euclides, boa tarde. Então e aí tá tudo bem, tá tudo ótimo. E aí quando a coisa começa a não ficar tão bem assim, aí as pessoas querem sair do casamento e aí vem essa questão, né? Como diz a música ali, vida de casado é boa, só perde para de solteiro. Na verdade são... Boa tarde, Silvio. Na verdade são vidas diferentes, né? Mas elas podem ser boas tanto quanto. Claro que na vida de casado a gente tem um tipo de comportamento, tem um comportamento. Na vida de solteiro tem outra. E as duas são boas. Tudo depende de como você vive a sua vida, tanto de casado quanto de solteiro. Claro que, óbvio, a vida de solteiro tem muitíssimo mais liberdade que a vida de casado, ainda que tenha uma liberdade nesta vida de casado. Mas você não é sozinho na sua vida de casado. Você tem um compromisso com a pessoa, você tem acordos a serem cumpridos. E esses acordos, eles podem fazer com que o casamento fique mais fácil ou mais difícil. E tem aquelas pessoas que não têm acordo nenhum, pelo menos não explícito, mas tem os implícitos, que aí complica mais ainda a situação. Eu resolvi fazer essa live, comecei dançando com a música do Wesley Safadão, né? Porque eu fiz um atendimento hoje e eu falei, aí o X da questão, né? Casamento, e ontem eu li um texto, que eu não lembro exatamente, mas teve uma frase marcante, que dizia assim, que casamento era como prisão. O casamento para muita gente é uma prisão, né? A aliança, eu escrevi um texto faz muito tempo, anos, que eu nem lembro mais, deve estar no meu blog esse texto, que eu falei que a aliança de casamento, ela não pode ser uma algema anelar, né? É uma aliança. E uma aliança, ela nada mais é do que um elo. E o que é um elo, né? Que eu não tenho nenhuma corrente aqui agora. Mas o que é um elo? Todo mundo sabe o que é um elo. Ele tem uma abertura, né? Ele deve ter uma abertura, que é aquele que você faz assim, você encaixa outro elo e vai encaixando e forma uma corrente. Se esse elo, ele já é fechado, aqueles que são soldados mesmo, né? Ele é inflexível. Para você mexer com aquele elo, flexibilizar, e o tempo todo a gente precisa flexibilizar as relações, né? O casamento, a relação no casamento. Se ele é aquele que é soldado, você não tem abertura para ajustar, ele rompe. Quando você precisar ajustar, e o casamento é uma negociação constante. Casamento é parceria, casamento é sociedade. E quando ele é soldado, né, fazendo essa analogia com um elo de fato, e você precisa flexibilizar e ceder e negociar, você não consegue. O único jeito de fazer isso é rompendo esse lacre, esse elo. E aí quando você rompe de fato. E o que era conflito passa a ser confronto, porque não tem flexibilidade ali para você fazer os ajustes. E aí, neste caso, o elo passa a ser uma algema, o elo, que é a aliança, passa a ser uma algema anelar. Você está preso ali, não tem flexibilidade, né? Agora, quando este elo é daqueles que só fazem assim, né? Não estão soldados, e se você precisa trocar o elo que estragou, fazer um ajuste, aumentar, encurtar, você só abre, faz o ajuste que você precisa e une de novo.
Então, nesse ponto a gente precisa pensar o que é o casamento e quem faz este elo ser soldado e este elo ser apenas ajustado, né, junto e ajustável, somos nós mesmos e é desde o primeiro dia. Não é depois que casou, é desde o primeiro dia quando conheceu e falou: oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Gislene, e o seu, né? Começa aí as negociações para saber como é que esse elo vai se fortalecer depois. Se ele vai ter flexibilidade ou não. Então, aí começam as questões. Então, casamento é ruim? Não, casamento é bom. Eu fui casada durante 26 anos, vai fazer 6 que eu me separei, mas eu falo para todo mundo, as pessoas me perguntam, e aí? E aí eu falo assim, casamento é ótimo, eu recomendo todo mundo casar, porque casamento é bom. Aí vem a música, né? Só perde pra vida de casado é boa, só perde pra de solteiro. Depende de como você leva a sua vida de solteiro. Porque se a sua vida de solteiro não tem nada de interessante, não tem interesses, não tem prazer, não tem lazer, não tem nada que te preencha, que na verdade é você mesmo, né, que constrói isso, a sua vida vai ser uma vida de solidão. E aí a gente vai colocando na balança, né, vai sopesando aqui. Vida de casado, uma prisão, é horrível, tem que sair dela o mais rápido possível. Vida de solteiro, uma solidão, entre a prisão e a solidão, a gente dá tudo na mesma, né? Então, o que tem que ter nem a vida de casado precisa ser uma prisão, nem a vida de solteiro ser uma solidão. Então, precisa ter os ajustes. Pode ter, e eu recomendo, né, que as pessoas pensem na vida de solteiro não como solidão, porque não é para ter solidão. As pessoas não precisam, não devem, merecem e não deve mesmo, né, ter solidão, mas sim solitude. Solitude é aquela coisa gostosa que você fala: cheguei na minha casa, estou sozinha e eu vou decidir o que é que eu vou fazer. Eu não sei se eu vou pôr uma música e vou sair dançando pela casa, não sei se eu vou ligar a televisão, o rádio, o som, né? Vou tirar a roupa e vou sair dançando pelada pela casa. Eu não sei se junto com isso eu pego uma taça de vinho e saio rodopiando pela casa. Eu não sei se eu pego um livro, me sento no cantinho, faço uma caneca de chá e sento ali no cantinho e vou ler o meu livro. Se eu deito no sofá, pego uma coberta, coloco lá a minha série e vou ficar ali. Se eu fico batendo papo até de madrugada quando me der vontade com alguém, eu não sei se eu vou sair para tomar um vinho com alguém e resolvo que no meio do caminho eu não vou voltar. Gente, tá ventando tanto que eu tô vendo que daqui a pouco vai começar a cair tudo de todos os lugares aqui. Só tô escutando barulhinho de coisa caindo na cozinha, ali no banheiro. Então, a gente pode ter uma vida de solteiro muito prazerosa, sem solidão, mas com saúde, e isso é super válido e muito gostoso. E a vida de casado, ela é maravilhosa, desde que tenha todas aquelas coisas que eu falo em todos os vídeos. Cumplicidade, respeito, amizade, parceria. Seja realmente um casamento que você fala: eu gosto de estar aqui onde eu estou, né? E os prazeres, eles fazem parte do casamento. O que acontece, que eu vejo muito e que eu atendo, é que casou, parece que acabou. Acabou o encanto, acabou a magia, acabou a necessidade de... trocar essa palavra por outra melhor já, que foi a primeira que me veio à cabeça, mas não é bem essa palavra, mas acabou a necessidade de conquistar a outra pessoa, tanto um quanto o outro. Não é só conquistar a mulher, não. São as duas partes. E aí vai ficando aquela coisa xoxa, vai ficando aquela coisa morna, de morna para frio, e quando você vê, fala: qual é o interesse, qual é o encanto de eu estar aqui, né? E aí vem aqueles pequenos prazeres que acontecia quando vocês se conheceram, quando o casal se conheceu e namoravam.
que era, mesmo que ficasse em casa, sentadinho um do lado do outro no sofá, mas era uma coisa gostosa, era uma coisa prazerosa, sentia prazer de estar junto, né? E com o passar do tempo, do casamento, os anos vão passando, aí vem os filhos, vem as contas, as despesas, os boletos, meu Deus, esses boletos aparecem tudo quanto é vídeo. Vem os boletos, vem a encheção de saco, vem tudo isso, vem as cobranças, onde você estava, porque você atrasou meia hora, eu te liguei, você não atendeu, eu mandei mensagem, você não respondeu, eu liguei, você falou que estava em tal lugar, eu liguei, você não estava. E é que você fala assim, cara, eu vou ficar solteiro, que não vai ter ninguém me atormentando a vida, né? Então, agora pra que isso? Pra que tanta cobrança, né? Tanto de um lado quanto do outro. A não ser que seja um relacionamento tóxico, patológico, não tem por que ter isso. E se for um relacionamento tóxico, patológico, esses ácidos, também não tem por que estar num relacionamento desse. Caia fora o mais rápido possível, tanto qual lado você esteja. Não é saudável, o que é tóxico não é saudável. Então não tem por que ficar. E muitas vezes um relacionamento tóxico não tem muito o que fazer, né? Você ajusta aqui e daqui a pouco desajusta ali. Por quê? Porque ninguém muda ninguém. As pessoas mudam quando elas entendem que é importante ou que é interessante elas mudarem por escolha própria. Porque é importante para ela resgatar aquele relacionamento, né, manter aquele casamento de maneira saudável, mas não porque o outro fica lá buzinando no ouvido o tempo todo. Então, voltando para a música, vida de casado é boa, só perde para de solteiro. As duas vidas são boas. Em uma, claro que você tem mais liberdade, na vida de solteiro você tem toda a liberdade do mundo. Na de casado, por mais liberdade que você tenha, você não tem toda a liberdade do mundo. Como eu falei hoje de manhã, no atendimento. Eu falei assim, claro que foram colocadas algumas questões, e eu também falei para uma outra pessoa hoje de manhã, que não era um atendimento, mas eu coloquei mais ou menos as mesmas questões. E eu falei assim, na verdade, no atendimento e na outra conversa, que não era um atendimento, as queixas eram as mesmas, né? Tipo, casamento já, sabe, perdeu o encanto. E aí, um monte de detalhezinhos. Eu sempre falo, ninguém tropeça numa montanha. A gente tropeça em pequenas pedras, pedregulhos. Então, são pequenos detalhes que fazem com que o relacionamento seja muito conturbado, né? E que você fala, qual a vantagem de eu estar aqui? Por que eu estou aqui? Né? Quando a gente pergunta por que eu devo ficar, é porque você já devia ter ido. É mais ou menos isso. Né? Tem uma frase que eu não sei de quem é que diz assim, se você não encontra motivos para ficar, é porque você tem motivos para ir. E quando a gente não encontra motivos para ficar num relacionamento, você tem que se esforçar muito. Você fala assim, caraca, espera aí, ou eu refaço todo o caminho, volto lá pro começo, vejo o que dava certo e o que eu posso trazer de volta do que dava certo para o que tem agora, e resgatar e refazer o relacionamento e seguir feliz novamente. Ou, se não existe essa possibilidade, ou se você já tentou de tudo e não deu certo, se você não tem motivos para ficar, é porque você tem motivos para ir. E eu penso que antes de ir, a gente tem que tentar todas as possibilidades. Mas, às vezes, mesmo tentando todas as possibilidades, a gente não encontra motivos para ficar. Então, Felipe Bueno, Beth, Anthony, Enzo, Vivian. Vivian, esses dias foi seu aniversário, né? Se eu não estou enganada. Eu vi a mandar parabéns, depois eu esqueci. Parabéns. Te desejo toda a felicidade do mundo. Davi,
Rogério, Danilo, Paulo. E agora, meu Deus, como é que eu leio esse nome? Eu acho que eu vou ler errado. Getiel. Não sei como ler. Desculpa, perdão, mas o seu nome é muito difícil. O sobrenome, então, eu não me arrisco jamais. Só sei o Baum do final, mas Schwartz, não vou arriscar que vai ficar feio pra mim. Boris, parabéns, que foi seu aniversário, né? Parabéns também pela netinha. Thaís, Alessandra, o restante lá pra cima eu já dei boa tarde pra todo mundo. Larissa. Então é isso que a gente precisa pensar, né? Quais são os motivos para ficar? Se eu não encontro motivos para ficar, por que ficar? Para quem não sabe, né? Como eu disse, tem gente nova aí. Eu sou sexóloga, sou especialista em relacionamento. Dentro dos relacionamentos, eu sou especialista em relacionamento extra-par, e mediadora de conflitos. Juntando tudo isso, é com isso que eu trabalho, é com isso que eu atuo. Então a questão é, como é que está, é fazer um inventário, né, de como é que está o seu relacionamento. E aí você vai descobrir se vida de casado é boa e só perde para de solteiro. Tem muito solteiro que tá doido para entrar numa vida de casado porque a vida de solteiro é péssima para estas pessoas. Não tem amigos, não tem lazer, não tem hobby, não tem prazeres. E aí, olha, assim, que tristeza. Eu atendi uma pessoa, isso já faz muito tempo. E eu até fiz um vídeo ano passado, retrasado, mais ou menos. Foi um vídeo curtinho, de 1 minuto. E eu falei mais ou menos sobre isso, que foi um caso que eu atendi. E que a pessoa falou assim, que ela era sozinha mesmo. Não tinha parentes aqui em São Paulo, não tem filhos, e não tinha namorado, não tinha ninguém, né? E ela tinha se separado, já fazia alguns anos. E aí ela disse assim que o maior problema dela, que ela chegava a ficar angustiada, e ela fazia até terapia por conta disso, e foi a própria psicóloga que depois me encaminhou ela. Ela chegava a passar mal, assim, de ansiedade, ter crises de ansiedade, quando chegava sexta-feira à noite. Porque era quando ela, né, acabava de trabalhar lá, o turno dela, e ela ia para casa e ela ficava sexta-noite, sábado e domingo, sem trabalhar, porque, né, tava de folga, e ela voltava a trabalhar na segunda. O grande prazer dela era de segunda a sexta, porque realmente ela trabalhava, ela ficava ocupada e não sentia solidão. Ela não tinha solitude, que eu falei. Ela tinha solidão, ela sentia solidão, tristeza, ela sentia mal de estar sozinha, ela se sentia preterida, né, por alguém, por todos. Então, essa é a questão. E estando casado ou estando solteiro, a responsabilidade é sempre sua, de fazer com que esse relacionamento, ou a sua vida, ou não relacionamento, não importa, ele seja prazeroso. Não é o outro que tem responsabilidade de te trazer prazeres para a sua vida. É você mesmo, né? Somos nós mesmos. Nós temos, eu falo todos os vídeos, nós temos que sermos inteiros. Porque aí sim a gente pode compartilhar. Agora, enquanto for ao contrário, né? Eu não sou inteira, mas vocês estão me vendo e me ouvindo? Só me dão um toque, por favor, porque aqui no celular parece que tá tudo bem. Aqui no computador parece que tá tudo mal. Alguém me disse se está vendo e ouvindo? Eu sei que a imagem deve estar meio escura porque eu tô contra a luz. Mas estão me ouvindo? Hello? Tem alguém aí? Oi? Sim, ai, obrigada. Porque no computador deu tilt. Tá aparecendo uma tela preta no computador escrito: problemas para reproduzir este vídeo.
Azar o seu, porque tá perdendo um bate-papo muito legal. Ah, é? Às vezes falha? É boicote. Então, como essa moça, na verdade, qual era a responsabilidade dela? Ela que tinha que ser feliz, não achar alguém que a fizesse feliz. E na vida de casado é a mesma coisa. Por que o fato de estar casado não quer dizer que o outro tenha que me fazer feliz. Eu tenho que fazer, sou responsável pela minha felicidade, pelo outro, por ele, e juntos compartilham dessa felicidade que é 100% de cada lado. É assim que funciona. Então, reveja tudo isso e encontre, eu espero que encontre motivos para ficar. Mas, depois que você tiver feito de tudo, ainda assim você não encontrar motivos de fato importantes para que você fique, aí vá. E se você sair deste relacionamento e você for viver a sua vida de solteiro, a sua responsabilidade continua exatamente a mesma. Você vai ter mais liberdade, isso é fato. Mas a responsabilidade continua sendo inteiramente sua e de mais ninguém. Portanto, fica a dica de entender o que é que você quer para sua vida. Porque não tem outra explicação a não ser que você é responsável por ela. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Luiz Antônio, Kátia, Andreia, Neide. Para quem entrou depois, eu comecei com essa música. O padre perguntou: tem alguém com pressa? União aqui presente. Fale agora ou cale-se pra sempre. Eu olhei pra trás, meus amigos chorando, meus amores antigos já me olhando. Ainda bem, caí da cama com o celular tocando. Sonhei que Tava me casando e acordei no desespero. Vida de casado é boa, só perde pra de solteiro. Vida de casado é boa, só perde pra de solteiro. tava me casando e acordei no desespero. Vida de casado é boa, só perde pra de solteiro. Vida de casado é boa, só perde pra de solteiro. Eu, particularmente, acho a vida de casada boa, como eu falei, enquanto está dando certo. E hoje, particularmente, eu acho a vida de solteiro maravilhosa, divina, esplêndida. Hoje uma pessoa me perguntou assim: você está aberta a novos relacionamentos? E eu respondi: sim, acho que não. Sim, estou. Mas, por exemplo, foi o que eu disse para a pessoa. Hoje o meu foco é o meu, né? O meu foco é a minha faculdade, que eu curso Direito, o meu trabalho, a rádio, os atendimentos. Hoje é isso, né? Não dá nem para falar os meus amigos, sair, passear, conversar, eventos, teatro, espetáculos, porque hoje ninguém sai de casa. Eu até brinquei com a pessoa, falei assim, aí falou assim, mas tá, tirando isso, né, que eu coloquei todas essas questões, a pessoa falou assim, e 2021, 22, eu falei assim, bom, 2020 nem conta, né, porque 2020 a gente não tá vivendo mesmo, a gente nem conta isso no calendário. Mas, então a gente tem que pensar, né? Então, vida de solteiro eu acho maravilhosa, mas, como eu disse, você tem que saber viver a sua vida de solteiro. Não dá pra você viver na solidão, porque aí a sua vida de solteiro vai ser uma catástrofe.
E não dá também para você viver a sua vida de casado, como eu falei, naquele elo soldado. Ele tem que ter aquela abertura para ter a flexibilidade. Ninguém é dono de ninguém, então precisa dessa flexibilidade. Ou a aliança que você colocar no dedo não vai ser uma aliança, vai ser uma algema anelar. Então, fica aí para reflexão. Que tipo de vida você quer? Se você quer a de casado ou se você quer a de solteiro. Independente de qual você escolha, saiba que a responsabilidade é inteiramente sua, só sua. Se der muito certo, é sua, porque você está fazendo a sua parte e a outra está fazendo a dela. Se der muito errado, é porque também a responsabilidade é sua, porque você não está fazendo exatamente o que você poderia fazer para que desse certo, ou a outra parte também. A gente sempre tem que contar que existe a outra parte na vida de casado, né? E como eu falei agora há pouco, eu acabei pulando dos pequenos detalhes que eu falei que ninguém tropeça numa pedra grande, mas em pequenos pedregulhos, eu ia falar predegulhos. Esses dias eu tava na rádio, eu ia falar, estamos no segundo bloco, e saiu broco, e aí virou piada, claro, né? Mas eu tô aqui tentando olhar quanto tempo a gente já tá aqui, porque eu já saquei que esse Facebook, ele é interessante. Quando dá 1 hora, cai tudo, trava, e aí eu não consigo nem ir e nem voltar. E eu não sei se nós estamos aqui. Mas, deixa eu ver se eu acho, se aparece. Não aparece. Não aparece quanto tempo eu tô aqui. Mas, então, são pequenos detalhes. Por exemplo, olha só que interessante, um caso que eu peguei. A pessoa se incomodava porque ela falava assim, poxa, eu tô dentro da minha casa, mas eu não tenho liberdade de fazer tudo que eu quero. Eu posso, mas eu sei que não devo. Por exemplo, casado, né? Por exemplo, a minha esposa dorme, ela vai deitar 11 horas da noite. Às vezes eu gosto de dormir mais tarde, mas ela reclama de ir para a cama e eu ficar assistindo televisão, eu ficar na... Então, para ela não se sentir chateada, quando ela vai deitar, eu vou junto com ela. Mesmo que eu não queira dormir naquela hora ou que eu não quisesse ir deitar. E são pequenos detalhes, né? Então, no domingo acordar na hora que o outro acorda. Porque, né, vamos acordar, ou um fica lá enrolando na cama porque o outro ainda está dormindo e se levantar. E são pequenos detalhes que, claro que cada casal sabe aí como é que funciona a rotina dentro de casa. Ah, hoje eu queria ficar dormindo no domingo até 3 horas da tarde. Mas eu sei que a gente tem que ir à feira, ao supermercado, preparar o almoço. Então, não dá. E se você fosse sozinho? Ah, se eu fosse sozinho, eu ia dormir, eu ia ficar de pijama o dia inteiro, e eu ia ficar do quarto para a sala, para a cozinha, e acabou. Mas eu não posso, porque eu tenho, né, que compartilhar a vida ali com a pessoa, com o marido, com a esposa. Então, aí tudo bem, você fala, mas que bobagem? Essa bobagem é bobagem se for um dia, outro daqui 1 ano, outro daqui 6 meses. Mas quando essas bobagens fazem parte da rotina, aí essa bobagem começa a incomodar. Aí essas pequenas pedrinhas, elas vão se avolumando, e daqui a pouco tem uma montanha no meio da sua sala, né? Então que dormir, acordar no mesmo horário, fazer as mesmas coisas. Poxa, eu quero comer massa, o outro quer comer, sei lá, carne. Ai, para não ter problema, eu vou fazer a carne e eu faço a minha massa outro dia. Ou amanhã eu vou trabalhar e eu almoço na rua e amanhã então no restaurante eu como a massa que eu tô com vontade de comer hoje, né? Então tem essas questões que fazem parte das negociações, das flexibilidades.
Só que juntando-se a isso vem tantas outras questões, aí vem questão da grana que tá curta. Olha, não vai dar para fazer a viagem agora porque, né, estourou lá o motor do carro e o dinheiro da viagem vai ter que arrumar o carro. Aí entende, mas fica com aquele bico desse tamanho, né? Então a coisa começa a complicar. Aí vai juntando pequenas coisinhas. É a pasta de dente sem a tampinha ou apertado pelo meio. É o sabonete que deixou não sei como que foi derretendo lá no box e não era para deixar daquele jeito. É a toalha que ficou em cima da cama. É o chinelo que está espalhado, tá um pé na sala, outro pé no corredor. É a louça que está na pia que deveria estar lavada. É a roupa que deveria estar lavada que não tá, porque aquela peça que a pessoa quer usar não está no guarda-roupa. E são pequenos detalhes que ao longo do tempo você fala, caracas, eu não aguento mais isso. Eu quero a parede branca, o outro quer a parede colorida. E aí você fala, mas são detalhes. Vai juntando esses detalhes, vai. Aí junta-se a isso, né, com estas crises financeiras, econômicas e todas essas, vem sempre, eu não sei por que aparece, mas aparece. As greves de sexo, tô brava com ele, hoje eu não vou transar. E aí você vai somando, né? E aí um dia, depois de 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos, você olha e fala, eu escutei isso esses dias de uma cliente. Ela falou assim, eu não me reconheço. Eu olho para trás, Gislene, quando eu me casei, quando eu conheci quem eu era, hoje eu olho e eu não me reconheço. Então a questão é, como é que faz? São escolhas. Você não está obrigado a casar e ficar casado. Você não está obrigado a aceitar tudo que está sendo colocado. Lembra das negociações que eu falei no começo desse vídeo? Você tem a opção de negociar. Não deu certo a negociação, paciência, né? Outro rumo. Mas sempre vão ser escolhas. E não existe vida perfeita. Nem de casado e nem de solteira. Um pode ser melhor que o outro, mas perfeição nenhuma das duas tem. Porque quando você está casado, você não tem a liberdade, que eu falei agora há pouco. Você fala, eu quero, mas eu não posso. Ou eu não devo, né? Porque se eu for, eu vou ter consequências depois. Então, não devo. E quando você está solteiro, também é ótimo. Você eu dou no meu nariz, eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser, quando eu quiser, se eu quiser e porque eu quiser, né? E se eu quiser, enfim. Mas tem aquele momento que você fala assim, putz, hoje eu não queria estar sozinha. Hoje eu queria alguém para compartilhar aqui esta garrafa de vinho. Mas não tem. Então, e aí a gente tem que, de novo, colocar na balança e vir de novo com, né, vamos lá sopesar o que acontece aqui. Então, são escolhas. E às vezes a gente olha e fala assim, quer saber? Entre um e outro eu vou ficar com esse, que apesar de ter perdas, porque sempre vai ter, elas são menores. Então a questão é, vamos lá, minimizar os riscos e ver como é que fica, né? Tem que ter o equilíbrio, tem que ser harmonioso, tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso, porque se não estiver sendo, você está no caminho errado. Hoje ainda falei com uma pessoa que estava falando sobre relacionamentos. Bom, eu só falo sobre relacionamentos, né? Minha vida é falar sobre relacionamentos. E aí veio a questão assim, eu não estou feliz no meu casamento, mas também assim, eu não estou infeliz. Eu falei, mas e ser infeliz, as pessoas falam, se eu não estou feliz, então eu estou infeliz. Uma coisa não é exatamente o oposto da outra. Tem o meio do caminho. Eu posso não estar feliz, mas também não estou infeliz. Então eu não estou feliz, que é o meio do caminho. E se eu não estou feliz, ou eu volto e busco reconquistar e resgatar a felicidade, reconstruir e voltar a ser feliz, ou se eu não fizer esse processo, eu estou no caminho do meio aqui, né? Do não ser feliz. E se eu não fizer nada, eu vou chegar no próximo passo, que é ser infeliz.
Porque o que a gente não resolve vai para a fase seguinte. E a fase seguinte não é voltar, né? Ela não volta, vai para frente. A fase seguinte do não feliz é chegar no infeliz. Então, de novo, a escolha e a responsabilidade é sua. Não estou feliz. Não estou infeliz também. Estou no meio do caminho. Eu estou não feliz. O que você está fazendo? Se for nada, o resultado é próxima fase, infeliz. Cabe a você decidir o que é que você quer fazer. Ser infeliz sozinho, ser feliz, infeliz juntos, ou feliz sozinho, ou que caminho que você toma. Sempre nós temos a opção de escolher. E a escolha é sempre nossa e só cabe a nós e não ao outro. Eu vou parar porque eu estou com medo desse vídeo travar, como todas as outras vezes. Arildo, Mauro, Rogério, Cristina, Roseli, Maurício, Bárbara, boa tarde para vocês. Lembrando, a Bárbara entrou, eu lembrei. Antônio, não vou dividir camarote com você, hein? A Bárbara entrou, eu lembrei. A semana que vem, dia 3, 5 e 7, segunda, quarta e sexta da semana que vem, às 8 da noite, eu farei uma live por um convite que eu recebi de Santos. E eu farei uma live dia 3, dia 5 e dia 7, às 8 horas da noite. Tá compartilhado aí o endereço de onde vai ser. Falando sobre relacionamentos. Eu não lembro a ordem agora, mas dia 5 eu sei que o tema é juntos, mas sozinhos. E do dia 3 é sobre relacionamentos ou divórcios ou alguma coisa assim na pandemia. E o do dia 7 eu não lembro agora de cabeça, mas tá compartilhado aí nas redes sociais. Então acompanhe, quem sabe seja uma luz aí no fim do túnel para alguém, ok? Beijos, tchau, tchau. Quem entrou agora volta depois, porque vai ter o privilégio de me ver dançando bem no comecinho desse vídeo. E se eu fosse vocês, não perderiam. Oportunidade quase única. José Luiz, agora que você tá entrando, eu tô saindo. Depois você volta e assiste o vídeo do começo. Você, o Antônio, a Bárbara, todo mundo que entrou agora já no final, volta e assiste do começo, ok? Beijocas pra vocês. Tchau, tchau.